Olá, PIB do Engar! Olá também para você que está aqui juntamente conosco para adorar ao nosso Deus. Reúna a sua família, chame os seus amigos e vamos juntos adorar a Deus, porque Ele é digno de toda honra e de todo louvor. Você possa também compartilhar aí o link com seus amigos, nas suas redes sociais e vamos louvar a Deus.
fez chover. 3 foram os amigos salvos de uma fornalha ardente. 12 foram os seguidores que presenciaram a conversão de quase 3.000 almas. Imagine o que pode acontecer se toda a Igreja de Cristo se unir em oração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Você crê no poder da oração? Eu creio. Então venha, una sua fé com a minha. Vamos clamar a Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais uma vez estarmos na Tua presença, por mais uma vez podermos falar contigo, sabendo que Tu és um Deus que nos ouve. Não estamos falando para alguém que não nos ouve, mas estamos falando para alguém que nos ouve, não só nos ouve, como nos atende. Ah, Pai, muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Bênçãos incontáveis, Senhor. Mesmo que quiséssemos, não poderíamos, Deus, enumerar, porque são muitas, são mais do que se pode ver, são mais do que se pode crer que vai acontecer, são mais do que se pode contar. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu amor ágape, pelo Teu amor sacrificial, pelo Teu amor, Jesus, que a todas as manhãs nos acorda, que nos faz ter vontade e motivação de continuar a caminhada, sabendo, Deus, que como filhos do Senhor, filhos e filhas do Senhor, somos mais do que vencedores sobre todas as coisas. E isso é tremendo. Muito obrigada, que a gente não se esqueça em nenhum momento de que o Senhor é o nosso bom Pai, de que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, de que agindo o Senhor, quem o impedirá? Que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Pai, em nome de Jesus, queremos caminhar, Deus, em santidade, porque Tu és um Deus santo, e o Senhor nos chamou para sermos santos, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E é dessa maneira que nós queremos caminhar, é dessa maneira que nós queremos ser, transbordar amor por onde quer que a gente passe, transbordar a vida do Senhor por onde quer que a gente passe. Deus, que a PIB do Ingá continue firme, em comunhão contigo, em comunhão uns com os outros, derramando amor sobre aquele que necessita. Deus, que os nossos olhos possam estar, Pai, diante daqueles que precisam de cuidados, que precisam de atenção, que precisa de um telefonema, de um bom dia, de um oi, que possamos, Pai, fazer a diferença nessa terra, que possamos ser sal da terra e luz do mundo, sim, que possamos cumprir a missão na qual o Senhor nos colocou aqui. Todos nós nascemos com um propósito. Deus, e o Senhor revela o propósito a cada um dos seus filhos, que nunca nos esqueçamos de que o Senhor tem algo para fazer em nós e através de nós. Fica conosco, Senhor. Abençoa o nosso Brasil, dá direção para os nossos governantes. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do estado do Rio, meu Deus. Tem misericórdia de Niterói. Senhor, que os anjos do Senhor estejam com suas espadas desembainhadas, Pai, pelejando a favor daqueles, Pai, que reconhecem que só o Senhor é Deus. Só o Senhor tem a última palavra. Só o Senhor pode todas as coisas. Nem o diabo pode fazer absolutamente nada sem que o Senhor autorize. Que possamos lembrar disso todos os dias da nossa vida. E sermos filhos obedientes ao Senhor.
Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé, renova as nossas forças e ajuda-nos, Deus, a caminhar junto contigo em todo o tempo. É no nome precioso e poderoso de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço essas coisas. Amém. Deus é fiel e, através da fidelidade dos irmãos da PIB do Ingá, Ele tem sustentado a sua obra. Em tempo de distanciamento social, entregue o seu dízimo e a sua oferta através de depósito bancário na nossa conta do Bradesco. Colabore também com a nossa ação social. Entregue o seu quilo de alimento não perecível na Secretaria da Igreja, segunda, quarta e sexta, das 9 às 16 horas, ou agende diretamente com o pastor Edmar. Que Deus nos abençoe. Quero falar a você nessa oportunidade sobre o tema Igreja, Presença, Transformação e Ação. Eu gostaria de ler com você o texto bíblico de Isaías capítulo 61, versos de 1 a 11. Abra sua Bíblia e vamos juntos então acompanhar a leitura desse texto bíblico. Isaías capítulo 61, versos de 1 a 11. Texto bíblico muito conhecido, muito querido nosso, nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Porém, vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, e em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso, na sua terra possuirão o dobro, e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, odeio o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a sua obra, e farei uma aliança eterna com vocês. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Quero então falar nessa oportunidade sobre esse tema
tão querido, tão importante para nós, sobre a igreja e a sua missão. Quero falar a vocês nessa oportunidade sobre o tema da igreja, a sua presença, a sua ação e a transformação que a igreja pode, precisa e deve exercer no mundo que nós vivemos. A missão da igreja nesse tempo de avançar e de transformar. E o texto de Isaías capítulo 61, versos de 1 a 11, nos vem como profecia de Isaías para nos levantar, para nos advertir, para nos direcionar sobre esse tema. A Igreja de Cristo, ela tem uma missão no mundo. Precisamos estar sempre conscientes disso. Como igreja, nós temos uma missão no mundo. Não estamos aqui simplesmente deitados eternamente em berço esplêndido. Nós estamos aqui apenas gozando da passagem por esse mundo. Mas estamos aqui de fato como um exército, com uma missão, com um trabalho definido, com uma ordem deixada pelo nosso grande líder, pelo nosso grande general, como nós cantamos, o Senhor Jesus. A igreja está em missão. Cada crente é um soldado, é um agente do reino de Cristo nesta missão. A missão de pregar as boas novas, de restaurar os corações, de proclamar liberdade aos cativos. A missão de apregoar o tempo, o ano aceitável do Senhor. Nós temos a missão de fazer brilhar a luz de Cristo que está em nós. Deus nos entregou essa tarefa. Está entregue, está nas mãos da igreja essa missão. Nossa igreja tem um chamado, ou tem uma chamada para essa missão de anunciar a morte do Senhor. E esse é o tema permanente da Igreja Batista do Ingá, até que Ele venha. Temos a missão de anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. E essa última parte é exatamente o tema permanente da igreja, que denota o tempo, durante o prazo, durante o qual a igreja estará imbuída nessa missão, até que Ele venha. E você também faz parte deste chamado. Somos uma igreja que quer crescer, somos uma igreja que quer ser de fato uma igreja forte na palavra, forte na proclamação, forte na ação social, forte no comprometimento com a missão. A igreja com um chamado para a transformação do mundo. Mas para isso, para que de fato isso aconteça, o texto bíblico de Isaías 61 nos dá algumas direções sobre qual deve ser o comportamento, a atitude da igreja nesse tempo. Uma igreja que transforma, ela precisa também, em primeiro lugar, estar consciente de sua chamada e unção para esse tempo. Precisamos ter essa consciência que temos um chamado, mas temos também uma unção da parte de Deus para realizar a missão nesse tempo. O texto de Isaías capítulo 61, verso 1 nos diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Precisamos da unção do Senhor para realizar a missão. Precisamos da unção do Senhor, porque a missão que nos foi entregue, a missão que foi entregue à igreja, é sobretudo uma missão espiritual. E nós precisamos então estar municiados das armas espirituais. Precisamos ter de fato a unção, o selo do Espírito Santo sobre nós, para cumprirmos bem a nossa missão. Em todo o tempo isso precisa estar na mente, no coração de cada um de nós, cada crente, para não desistirmos e para vencermos os desânimos, para vencermos as críticas, para vencermos as dificuldades, para atravessarmos os vales e para de fato buscarmos sempre a direção do Senhor em nossa vida. Precisamos ter a consciência de que estamos em missão, e para realizar a missão nós precisamos da unção de Deus, a unção do Espírito Santo. Temos uma chamada e temos também uma unção. Você tem um chamado para seguir a Jesus, e você tem um chamado para cumprir o ministério que o Senhor Jesus entregou para a sua igreja, entregou para mim e para você. Em muitos momentos na vida cristã,
o que mantém você no caminho, o que mantém você na missão, o que faz você não tirar as mãos do arado, é exatamente lembrar que um dia o Senhor o chamou. É exatamente lembrar que um dia o Senhor o convocou, o comissionou e entregou-lhe uma missão e o ungiu também para realizar essa tarefa. O Senhor separou você, sua família, sua vida, seus dons, seus talentos, sua família pertencem ao Senhor. No tempo bom, na alegria, nas vitórias ou nos tempos difíceis, lembre-se exatamente disso. Eu sou do Senhor, eu pertenço ao Senhor, Ele me chamou, Ele me ungiu e Ele me tem sustentado na missão e na proclamação da palavra e no ministério que Ele me confiou. Eu tenho um compromisso com o meu Deus, Ele me ungiu e me consagrou. Essa primeira atitude importante que nós precisamos ter como igreja, que comprometida com a ação e a transformação da sociedade. Em segundo lugar, a segunda atitude da igreja que transforma, que é ativa, que é presente na sociedade, que deseja transformar a sociedade, a segunda atitude é que uma igreja que transforma, ela precisa também viver comprometida com a missão e o ministério do Senhor. Isaías capítulo 61, verso 1, na parte B, diz o seguinte: para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Pregar boas novas, pregar a notícia abençoada, pregar a notícia, a mensagem, a informação que todos precisam saber, aqui em Niterói, no Brasil e no mundo todo, no estado do Rio, no mundo todo. Restaurar os conflitos de coração, os contritos de coração, na universidade, no trabalho, na vizinhança, na igreja, 24 horas por dia, 7 dias na semana, os crentes estão comprometidos com a sua missão, onde quer que eles estejam, qual seja a sua trincheira, o lugar onde Deus o colocou para atuar como bom soldado de Cristo Jesus. Esse ministério foi recebido através da sua igreja. Esse ministério que temos, nós o recebemos através da igreja, onde fazemos parte, onde o Senhor nos chamou. Você só está onde está, eu só estou onde estou, por causa da igreja de Jesus. Paulo escreveu em Efésios, capítulo 3, versos 10 e 11, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa missão, ela acontece, ela se desenvolve através e no ministério e no contexto da igreja local. Uma igreja única, uma igreja una, no sentido da unidade da igreja, não uma igreja dentro da igreja. É um perigo quando dentro da estrutura da igreja surgem outras estruturas para competir com a própria igreja, seja com ações evangelísticas, sociais, levantamento de ofertas, estão com a capa da igreja, usam a estrutura da igreja, mas na verdade concorrem com a igreja. Cada organização, ministério ou célula existem e exercem o seu ministério, exercem o seu serviço com humildade e debaixo da autoridade, da direção da igreja e de sua liderança. Por que Deus quis assim? Porque desde o princípio Deus fez assim na igreja, no meio do seu povo. Porque é desejo de Deus que, através da igreja, a multiforme, como diz o texto bíblico, a multiforme sabedoria de Deus
se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Lembre-se que houve nas regiões celestiais um anjo de luz, Lúcifer, que desejou ser igual a Deus, desejou ter um ministério igual ao de Deus. Não bastava estar debaixo da autoridade dele, mas ele quis ser igual a ele. E ele então promoveu uma rebelião, uma insurreição no céu, e se transformou no inimigo de Deus, Satanás. E agora, através da igreja, hoje, através da igreja, Deus quer ensinar aos anjos nas regiões celestiais e homens neste mundo lições de submissão e de autoridade, que precisam então estar presentes na vida da igreja. E a igreja, segundo Paulo apóstolo, ela é agora colocada então como espetáculo aos anjos e aos homens, que olham para a igreja, que observam atentamente a conduta e os movimentos dentro da igreja de Jesus, e desejam, tanto anjos como homens, aprenderem, observarem e aprenderem na igreja lições de humildade e de submissão, para não repetirem Lúcifer nas nossas relações dentro da igreja, ou nos céus, ou no mundo. Que lições nós temos passado para eles? Olha aí o nosso compromisso como igreja: transmitir no nosso convívio, nos nossos relacionamentos, lições aos anjos e aos homens. Fomos postos como espetáculos a eles, e eles esperam ver em nós lições objetivas, práticas, de submissão e de autoridade. Uma igreja que transforma, somos uma igreja que quer crescer e ser forte, somos uma igreja que deseja realmente estar presente no mundo, ter uma ação no mundo e uma ação transformadora nesse mundo. Nós precisamos então, como nós vimos, viver uma vida comprometida com a missão e com o ministério, e ter uma consciência muito nítida, muito forte do nosso chamado, da nossa missão e da unção de Deus sobre nós para realizarmos o seu chamado. Eu gostaria de continuar nesse tema na próxima semana com vocês. Deus abençoe você, Deus lhe dê uma boa noite e um restante de semana guardado pelo Senhor. Deus abençoe. E agora que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, seu Filho amado, e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre.